Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o Paz do Senhor, família Esperança, missionária aqui falando com cada um de vocês. Minhas amadas, meus amados, meus filhos queridos, a qual o Senhor me concedeu. A graça e a paz esteja com todos vocês. Irmãos, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de fé. O que é fé e quais foram as minhas experiências com fé? Eu vim falar um pouquinho da missionária Marta, as atitudes que eu tenho através da minha fé. E vim falar para vocês que no momento do meu deserto, eu tive muita fé. Eu tive muita fé. Eu comecei a agir antes de ver sinal, antes de ver acontecimentos, antes de ver alguma coisa, tanto da parte do meu marido como do meu Senhor Jesus. Eu me lembro muito bem os meus dias terríveis de escuridão, de solidão, de desprezo, de humilhações, de rejeições, sem o apoio dos meus filhos, sem apoio de ninguém, e me senti sozinha dentro de um vale escuro, sombrio e frio, muitas noites no meu quarto clamando ao Deus dos céus, e me deparei numa situação que eu não tinha nem alimento para me sustentar, nem um pão seco na minha mesa, nada nas minhas panelas em cima do meu fogão, pois o meu esposo me deixou sem nada, eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, mas crendo no poder de Deus. Em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu desconfiei ou eu murmurei, pelo contrário, eu não fui falar para ninguém, mas as minhas atitudes foi impactada, que até hoje eu fico observando e vendo o quanto eu fui de fé, de chegar ao ponto de eu não ter nada para comer e ter simplesmente umas bananas já praticamente empodrecendo e eu ter que me alimentar delas porque não tinha. É doído você se lembrar desse momento, mas é gratificante de ver que Deus ainda usa as coisas loucas, desprezíveis, inúteis, para confundir as sábias e as grandes. Então, nunca murmure, nunca questione a Deus, porque Ele sabe trabalhar. E, queridos, eu comecei a buscar a Deus de uma maneira tão tremenda que eu comecei a fazer os meus vídeos nessa situação da solidão, do desprezo, do abandono. Foram os primeiros vídeos. Eu já fazia vídeos desde o ano passado, mas
mas não para restauração. Os meus vídeos sempre foi para curas e libertações. E Deus me motivou a começar a gravar os meus vídeos e falar o quanto Deus era poderoso, o quanto Deus podia resolver as situações. Eu comecei a fazer os meus vídeos no Facebook e os meus vídeos estouraram no Facebook. Só que eu tive que tomar uma decisão, ou eu ficaria no Facebook ou iria para o YouTube. E eu fui para o YouTube. E aí onde que Deus realmente foi uma opção que eu tive, né? Mas enfim, eu quero falar do que é fé. É saber que você começa a crer no impossível, é saber que você começa a chamar a existência do sobrenatural, ainda que você não veja. Eu comecei a chamar o meu esposo pelo nome e profetizar no mundo espiritual. Eu falava diante de Deus por o meu esposo, como se ele estivesse comigo ali. E a palavra de Deus diz que as coisas do Senhor insondáveis. E eu comecei a falar como se eu estivesse falando com o meu esposo diante de mim. Eu comecei a profetizar milagres sobre a vida dele. Eu comecei a chamar a existência do sobrenatural. Eu comecei a chamar a existência do impossível na vida do meu esposo. Eu comecei a profetizar sobre a mente dele, mente de Cristo, pensamentos de palavras de Deus. E foi ali que eu comecei a exercer a minha fé. Eu ia para o monte sozinha. Pegava o meu carro no escuro e ia sozinha. Muito tempo de chuva, eu saía no meio da chuva e eu sempre estava lá. Se eu não estava de dia, eu estava de noite. Eu não orava, gente, eu urrava diante de Deus, mas eu sabia que a resposta viria sobre a minha vida. Eu sabia que os projetos que Deus tinha na minha vida era tremendo. Porque aquele que me chamou, ele não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa da sua palavra. Se Deus tem prometido algo para ti, somente crê e confia, exerça a fé, ainda que você não está vendo nada. Não olhe para a circunstância, aquilo que está à tua volta, não olhe, porque você tem que ter visão de águia, você tem que ter visão de águia. A palavra de Deus diz: levanta-te, ó tu que dormes, porque já vem a tua luz. Quando o Senhor nos dá essa palavra, querida, é para que a gente nos posicione diante da tua presença. E ali eu comecei a orar, eu comecei a clamar: Senhor, Deus do impossível, tu és o meu Senhor. Tu és aquele que abala, Senhor, todas as estruturas do ser humano, e o Senhor é poderoso para dar um coração de carne ao meu esposo. Senhor, troca esse coração de pedra, Deus, e começa a mover as águas, Senhor. Começa, Senhor, a arrancar por dentro toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é santo, Deus. Então comece a mover as águas dentro da vida do meu esposo e transforma a vida dele. Faça com que ele venha enxergar o teu poderio, o seu senhorio. Amados, o Senhor me dava visões, o Senhor me mostrava a forma que o meu esposo se encontrava, e eu ali clamando ao Senhor, porque eu tinha certeza da vitória. Foi aonde que eu comecei a fazer os meus vídeos, aonde Deus começou a se manifestar, vidas começaram sendo transformadas, e aí o Senhor, quanto mais eu fazia, mais o Senhor mandava fazer: filha, faça. E muitas das vezes eu estava ali chorando, queridos, chorando em lágrimas, contando as minhas experiências que eu estava tendo com Deus, e Deus falando ao meu coração que era para mim continuar fazendo os meus vídeos, que Deus estava tratando, que Deus estava fazendo, que Deus estava movendo as águas. E eu acreditei naquele sobrenatural do Senhor, eu acreditei no poder de Deus, e Deus foi se manifestando, a glória do Senhor foi se manifestando, vidas foram sendo tocadas, pessoas foram sendo tocadas, pessoas foram sendo impactadas pelo mover e o poder de Deus, aonde começaram as pessoas me procurarem
E eu comecei a ajudar essas pessoas mesmo no deserto, porque Deus já tinha falado ao meu coração que gente, é tremendo o agir de Deus. Eu lembro que eu estava no sítio da minha mãe, lá na minha mãe, e eu fiz uma live ao vivo. Gente, apareceu gente de tantos lugares, eu não pude contar quantas pessoas foi na minha live. Foi uma live que eu fiz dia 19 de fevereiro, que está lá no meu Facebook. Foi o dia que aconteceu ali. Eu vi o manifestar do Senhor, eu vi o manifestar do Senhor tão poderosamente que eu olhava para o céu, Deus se manifestava, começou a mover os céus, começou a mover as nuvens, começou a mover o vento. Eu vi a presença do Deus eterno naquele momento, queridos, e eu sabia que Deus estava fazendo algo. Foi um sobrenatural, gente, tudo provava o contrário. Eu não via sinal de Deus. O meu marido me repudiava, o meu marido não aceitava eu tentar falar com ele, não ouvia as minhas mensagens, e eu não tinha experiência nessa parte ainda. Eu tenho muitas experiências com Deus, mas eu nunca passei por isso. Então, amados, e aí Deus foi se manifestando. A minha fé, a minha confiança, eu comecei a determinar o milagre. Eu clamava ao Senhor: Senhor, eu unjo onde o meu esposo dorme, Pai. Eu chamo a existência do meu esposo, Senhor, na minha cama, Pai. Eu chamo a existência do meu esposo dentro de casa. Eu chamo ele, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, se tu creres, tu verás a glória do Senhor. E eu comecei a ver a glória do Senhor se manifestar. Eu comecei a fazer os meus vídeos dentro do meu quarto, queridos. Eu senti a glória de Deus descer sobre o meu quarto. O meu corpo começava a arrepiar, o meu corpo sentia a presença, o meu corpo começava a tremer. Eu via a glória, é como se uma nuvem, tudo começa a ficar muito opaco dentro do meu quarto, porque a Shekinah de Deus estava ali. E foram os maiores, melhores momentos da minha vida. Foi o meu deserto, porque ali, queridos, Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural. Eu não entendia muita coisa, mas eu acreditava que o Deus de Israel, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, para o meu bem. E hoje eu posso te dizer que Deus estendeu as minhas redes. O Senhor tem me mostrado um grande mar. Aleluias. O Senhor me mostrou um grande mar, e o Senhor me mostrava muitos peixes. E eu começava a tirar esses peixes dessas águas, querido. E o Senhor, no outro dia, me revelou: filha, estou dando eu a ti vidas nas suas mãos, porque grande é o mar de pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ter as suas vidas com verdadeiros encontros comigo. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes, Senhor, que eu sou dependente da tua graça, Senhor. Então usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Então cumpra em mim a tua obra, cumpra em mim o teu querer, porque o vaso, Senhor, o vaso é de barro, mas o vaso é teu, e tu és o meu oleiro. Então cumpra na minha vida a tua vontade, Deus. Alarga a minha tenda, Deus de Israel. Queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem feito isso na minha vida. Rai de vasuri me canta, rai. Ha de masuri me canta, de manabassai. E muitos não entendem muito o que você está passando, mas tudo é para construção, meu querido. Tudo isso daí que você está passando é para que Deus possa te construir, para Deus te estabelecer, para Deus renovar suas forças, para Deus te usar, porque você é profeta, você vai
Você vai fazer a obra do Senhor. Então, queridos, não questione a Deus, seja obediente, só ouça a voz do Senhor. Queridos, meu marido me xingava, mesmo ele conhecendo a Jesus, o meu marido se levantava contra mim de uma forma irado, nervoso, em todo tempo me xingava, e conhecedor da palavra, porque ele se afastou da presença de Deus, mas eu sabia, eu cria, eu acreditava, eu confiava no poder de Deus que ia se manifestar. E um dia eu disse, não um dia, mas várias vezes eu disse, um dia você vai sentar na minha cama e vai dizer, muito obrigada por você não ter desistido de mim. Você vai me agradecer. Gente, mesmo no deserto, Deus me usava em atos proféticos, em profecias para falar com ele. Gente, ele virava a cara e fazia de conta que não era com ele. E eu chorando, o Espírito de Deus dentro de mim, quebrantado, eu senti a dor do Espírito Santo de Deus. E Deus me usando em ato profético com ele. Agora imagina, gente, o coração deste homem a qual estava duro de não querer nem ouvir a voz de Deus, mesmo o Senhor me usando diante dele, do lado dele. Então, meu amado, eu falo isso, não desista da sua família, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. A palavra de Deus diz, se tu fores fiel, até a morte dar-te-ei a coroa da vida. É momento de fidelidade com Deus, é momento de viver com Deus. Então Deus nos leva para o deserto para você ter experiência, para você começar a andar na presença de Deus e para você colocar ele no centro da vontade. Eu comecei a endeusar o meu esposo, eu idolatrava o meu marido, eu colocava ele acima de tudo, acima de todos. Tudo o melhor era para ele. Eu nunca pensava em mim, mas só nele eu pensava. E Deus falou assim, eu vou tirar ele do centro. Eu vou tirar ele do centro, porque o centro da tua vida, filha minha, sou eu, teu Deus. Sou eu, o teu Senhor. Sou eu, o teu ajudador, o seu sustentador. Sou eu que tenho que estar no centro da vontade. É eu que tenho que habitar no centro da vontade da tua vida. E Deus começou a me moldar, e Deus começou a me transformar. O Senhor me levou, querido, a cinza e a pó. Eu posso te dizer que eu fui moída na moinha do Senhor. Eu fui para a prensa, eu fui para a casa do oleiro, eu desci na casa do oleiro e ali ele foi me transformando, ele foi me lapidando, ele foi me renovando, ele foi me restaurando. Sabe por quê, queridos? Muitas das vezes talvez você não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Sabe por que eu passei tudo isso? Para mim estar aqui hoje pregando para você. Eu passei tudo aquilo, queridos, para hoje eu estar falando do amor do Senhor Jesus. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, nada vai fluir. Se você não colocar Deus no centro da vontade, nada vai acontecer. Então é momento de você colocar Deus no centro da sua vida e da sua história. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Seja dependente de Deus, não seja dependente do seu esposo. Não seja dependente da sua esposa. O Senhor é a primícia da sua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, muitas das vezes, você quer até mesmo desistir do teu casamento. Você acha que tudo vai se frustrar. Mas tudo isso, querida, é para Deus prova corações. Até onde você vai, até onde a tua fé pode alcançar. Você sabe que é andar a pé, com a mochila nas costas? Eu andei, porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha lugar para onde ir, porque eu estava em tempo de ser despejada da minha casa. Com água, luz, energia, aluguel. Mas nesse momento, queridos, nesse momento eu ainda vi providência de Deus ainda. Que Deus usou uma irmã minha, uma irmã serva de Deus, que foi que me honrou e levou alimento para mim. Por isso que eu digo, ainda tem covos para alimentar Elias no meio do deserto. Ainda tem covos para alimentar Elias dentro da caverna.
Ainda tem palavra de Deus para alimentar o povo de Deus no deserto. Ainda tem maná do céu. Você não vai morrer nesse deserto, não. Quem disse para você que você vai morrer nesse deserto? Esse deserto que você está vivendo é uma escola. Você está aprendendo muitas coisas. Uma coisa eu aprendi a dedicar minha vida para Deus. A dedicar minha vida para a sua obra, ser dependente dele, da graça dele. Se, meu querido, se Deus não colocar a mão, se Deus não fazer, nada acontece. Não adianta você querer fazer as coisas da tua forma, não. É da forma de Deus, é você que tem que estar na forma de Deus. É você que tem que estar no estreito de Deus. Você tem que fazer a vontade dele e obedecer. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não, fora disso é maligno. Uma hora você quer servir a Deus, outra hora você quer servir ao mundo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não habita. Ele não habita. A palavra de Deus diz que ele é santo. Sejais santo porque eu sou santo. Então é momento de santificação, de renúncia, de quebrantamento. Coloca na posição. Você não entende por que você está nesse deserto, mas Deus está provando até onde vai a tua fé. Você sabe que você ligar para os seus filhos e pedir, por favor, me ajude, me dê um lugar para mim ficar, e você não ter? Chorando, desesperado, sem ter uma comida? Saber que você cria os filhos e na hora que você mais precisam, eles viram as costas? Você imaginou ter 3 filhos e você não vê? Nenhum deles fala, não, as portas da minha casa estão abertas para você, minha mãe. Não, eu não tive isso. Eu não tive. Eu sentava na minha calçada e olhava para o céu e clamava a Deus. Amigos? Nunca. Nunca fui de ter amigos. Sabe por quê? Porque Deus me separou para a sua obra. Deus me separou para o particular com Ele, para fazer a vontade e o querer dEle. Deus nunca me deixou me contaminar. Então, meu querido, minha querida, eu te impulsiono a você acreditar um pouco mais, a confiar em Deus, a parar com esse desespero. Desespero não vem de Deus, essa agonia, essa tristeza, esse desespero na alma, o que vai ser da minha vida. Você tem que ser dependente de Deus. Você não tem que ser dependente do teu esposo e da tua esposa, não, meu querido. Eu fui no meu deserto dependente de Deus. Deus me ensinou lá que o meu sustento não vinha do meu esposo, não, vinha de Deus. Você sabe quem que me sustenta hoje? Deus. Deus me sustenta. Sabe por quê? Deus me tirou do meu trabalho. Deus me tirou daquilo que eu mais amava fazer. Sempre fui manicure, pedicure, sempre fui cabeleireira. Sempre gostei, sempre fiz isso. Desde muito jovem, sempre. E o Senhor falou, não, vou eu tirar de você e você vai fazer a minha obra. E vou te alimentar. Deus disse ao meu coração, vou eu te alimentar, minha filha, seja dependente de mim. Vou eu te sustentar, porque tu farás a minha obra, porque eu estou te levantando para cuidar do meu povo. Tu serás mãe de nações. O Senhor disse a mim, os seus filhos, filha, só foram gerados dentro do teu ventre, porque os filhos que eu te dei é a nação. É o povo. Aleluias. Então Deus ainda usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus tem colocado nas minhas mãos. Deus tem colocado nas minhas mãos. E eu tenho sido sustentada pelo Deus dos céus. Eu falo isso, gente, para que vocês sejam dependentes de Deus. Dependente de Deus. Eu fiz o meu voto. Eu não tinha R$1. E através do voto que eu fiz com Deus, Deus restaurou meu casamento. Eu tinha 20 reais nas minhas mãos, que foi uma unha do pé que eu fiz e eu recebi. E eu falei, Deus, o meu tudo hoje é isso daqui, Pai. E eu vou ofertar e sei que o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Porque se eu tivesse R$10.000 na minha mão, Senhor, tu sabes que eu entregaria no teu altar, porque as primícias sempre eu entregarei diante de ti.
E para a honra e glória do Senhor, o Senhor restaurou a minha vida, restaurou meu casamento e Deus está restaurando a minha sorte. A glória da segunda casa vai ser e está sendo maior do que a primeira. Fiel é aquele que me chamou para a sua obra. Fiel é aquele para cumprir. Então não desista. Confia em Deus, que Deus vai suprir todas as suas necessidades no meio desse teu deserto. Querido, querida, ainda tem corvos para alimentar Elias, mas simplesmente desça na casa do oleiro, vá orar, vai buscar, vai se converter, vai colocar sua vida diante do altar do Senhor. Se algo está acontecendo de errado, analise. Analise a sua vida diante de Deus. Deus, o que está de errado na minha vida, mas me guia para o caminho reto, porque eu hei de ver a sua glória no meio do deserto. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Hoje, o meu marido está fazendo a obra do Senhor comigo. O meu marido está fazendo a obra, está atendendo pessoas como eu estou atendendo. Isso é lindo demais. As coisas de Deus não é para que você entenda, mas sim que você obedeça. Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém.